Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tainá Corrêa, essa é a Bula da Semana, o programa que a gente fala sobre as melhores dicas de filmes, livros e séries e o que aconteceu de mais bacana nos últimos dias. Nessa edição, a gente tem a participação da Fernanda Calaum, Beatriz França e Ademir Luiz. Eu acabei de me dar conta que essa edição vai subir na véspera do carnaval, é isso mesmo, o carnaval que não era pra ter, mas já tá tendo, já tem aí no Instagram e tudo quanto é rede social. Então eu só vou fazer assim mesmo e fingir que tá rolando um carnaval, porque eu acho que na verdade esse programa só vai agradar o bloquinho do streaming e da leitura, mas a edição vai ter umas coisas pulando, isso, carnaval fake. No carnaval fake a gente tem até, olha, vai combinar. Porque a gente vai falar sobre Inventando Ana, a série que está na Netflix. A gente tá numa onda de falar de golpistas, né? Porque na edição passada era o golpista do Tinder. Inclusive a gente tem vídeo aqui no canal do Ademir sobre. Mas nessa edição Inventando Ana. Falamos também sobre Um Dia Lindo na Vizinhança, filme no Amazon Prime Video. Falamos sobre o filme documentário Django e Django. Temos duas indicações de livros. Uma é o clássico O Médico e o Monstro e outro é Os Cinco Esquinas, que eu vou te contar por que é um livro tão divertido. Tenho aqui uma lista muito boa pra você, boa pro carnaval. Olha só, boa pro carnaval. 10 filmes mais assistidos na Netflix em 2022. O que você não viu, vê agora. Continuamos falando sobre o Almodóvar. Claro que continuamos isso, porque nos últimos dias entrou no catálogo da Netflix 12 filmes do Almodóvar. Então precisamos continuar falando sobre o Almodóvar. Temos aqui um vídeo, eu espero que eu aponte corretamente, eu espero que o Ademir tenha cumprido e que a gente tenha mesmo aqui um vídeo sobre o último filme do Almodóvar, o mais recente, que é um desses que entrou na Netflix, que é o Madres Paralelas, também conhecido como Mães Paralelas, que é aquele que teve o cartaz que deu polêmica, e aí eles trocaram, tem um cartaz novo. Eu gosto mais do cartaz antigo, mas tudo bem. Falamos sobre Madres Paralelas e temos uma lista muito boa, que é os 5 filmes fundamentais na Netflix para entender o cinema de Pedro Almodóvar. E para terminar, vou começar com isso. Eu vou te contar da lista atualizadíssima que saiu na Bula, as 99 mulheres essenciais do Twitter no Brasil em 2022. Tem muita mulher interessante nessa lista que, se você não conheceu, você precisa conhecer. Então fica aí que a nossa vinheta é ultra rápida e esse papo já começa. Então, como você já curtiu esse vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho, vamos à pauta, que eu vou inverter, tá na hora de começar a inverter as coisas. Vamos falar sobre as 99 mulheres essenciais do Twitter no Brasil em 2022, lista publicada lá na Bula, www.revistabula.com. O Twitter anunciou no último dia 10 de fevereiro os resultados do quarto trimestre de 2021. Na carta, a plataforma afirma que fechou o ano com 217 milhões de usuários ativos diários no mundo, né? E que desses, aproximadamente 30% são mulheres. A meta do Twitter para o final de 2023, ano que vem, é 315 milhões de usuários, totalizando 95 milhões de perfis femininos ativos. Bom, desde 2010, a Bula faz um levantamento anual com o objetivo de descobrir quais são, segundo os leitores, os perfis femininos essenciais do Twitter no Brasil. Como nos anos anteriores, foi feita uma pesquisa entre leitores e colaboradores, onde participaram 3.227 pessoas. Eu sugiro que você conheça a nossa lista, está lá no nosso site, o link tá aqui na descrição desse vídeo. O título do texto é 99 mulheres essenciais do Twitter no Brasil em 2022. Agora eu vou chamar a Fernanda Calaum para dar a dica dela de filme. Olá, leitores da Bula, meu nome é Fernanda Calaum e hoje eu tô aqui para dar uma dica de filme que está disponível no Amazon Prime Video. O nome do filme é A Beautiful Day in the Neighborhood, dirigido por Marianne Heller
e tem o Tom Hanks e o Matthew Rhys no elenco. O filme vem para contar a história de amizade entre o apresentador de programa infantil, o Fred Rogers, e o jornalista Tom Junod. Bom, o Tom ele é uma pessoa cheia de traumas familiares e um péssimo relacionamento com o seu pai, e agora ele tem um bebezinho pequeno para quem ele precisa ser uma pessoa melhor. No trabalho, ele recebe a incumbência de traçar o perfil do apresentador Fred Rogers, então os dois acabam se encontrando para uma entrevista. E nessa primeira entrevista, as primeiras impressões não são as melhores. O Fred é uma pessoa extremamente afetuosa, amável e receptiva, mas o Tom ele não engole essa não. Ele acha tudo muito estranho porque para ele não é normal ser uma pessoa tão amável assim. Mas conforme os dois vão se encontrando novamente, eles vão se encontrando na verdade várias vezes e acabam estabelecendo um laço de amizade, todas aquelas barreiras e aqueles muros que o Tom tinha a princípio vão sendo derrubados conforme ele vai convivendo melhor com o Fred e a vida de ambos começa a ser transformada por essa amizade. É uma história muito bonita, com belíssimas atuações. Eu deixo essa dica para hoje, A Beautiful Day in the Neighborhood, disponível no Amazon Prime Video. Um abraço e até semana que vem. Bom, e tá todo mundo vendo, todo mundo falando sobre O Golpista do Tinder, filme que está na Netflix. Semana passada a gente falou sobre ele, tem um vídeo do Ademir aqui no canal sobre O Golpista do Tinder. A dica dessa edição não é filme, é série, mas tá nessa mesma onda aí dos golpistas. A série se chama Inventando Ana e está na Netflix. E eu tenho aqui um texto muito bom da Fernanda Calaum, que é a impressionante série da Netflix sobre a estelionatária que enganou metade da elite nova-iorquina. Essa série é baseada numa pessoa real. Agora eu vou chamar o vídeo da Beatriz França, que vai dar uma dica de um livro clássico. Olá pessoal, eu sou Beatriz França e vim fazer a indicação semanal da revista Bula. A indicação de hoje é essa novelinha gótica, O Médico e o Monstro, um dos 3 grandes clássicos da literatura de terror. Todo mundo em algum momento da vida já entrou em contato com a premissa desse livro, seja em filmes ou séries ou até mesmo em desenhos animados. Quem não se lembra do Pernalongas quando encontra o Dr. Jekyll? O livro é da época vitoriana, data de 1886, e o escritor é o escocês Robert Louis Stevenson. Ele teve a ideia desse livro depois de um pesadelo. Temos uma história que contém suspense, terror e trata do lado sombrio do homem. E no final temos uma grande catarse, que não podemos falar mais sob o risco de dar spoiler. Mas no livro contém também um tema caro à literatura como um todo, que é o duplo, que podemos observar tanto na obra de Dostoiévski como na obra de Poe. É um livro pequeno, uma novelinha de aproximadamente 90 páginas, vale muito a pena ler. A edição que a Beatriz mostrou aí nessa indicação dela, do Médico e o Monstro, é diferente da que eu tenho aqui, e eu queria te contar da que eu tenho aqui, que é essa aqui, O Médico e o Monstro, da Antofágica. A Antofágica é expert em pegar livros clássicos e transformar assim numa obra de arte, né? Esse aqui é ilustrado pelo Adão Iturrosgaray e ganhou o prêmio em 2021, o prêmio Jabuti 2021 de melhor projeto gráfico. O Adão Iturrosgaray acabou de lançar um livro, chama Paris por um Triz, e reúne histórias baseadas na experiência dele de morar em Paris nos anos 1990. Eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo, entre os diversos links, o link para você comprar o livro dele, tá bom? E a dica de leitura que eu tenho para te dar, que é o que eu estou lendo, que é Os 5 Esquinas, ainda não terminei, mas acho que já posso indicar com tranquilidade, do Mário Vargas Llosa. E esse livro, quem não conhece, ele é um ganhador do Nobel, você deve conhecer, olha só, Tia Júlia e o Escrevinhador, A Festa do Bode, Festa do Bode, e Travessuras da Menina Má. Ele também tem os livros de ensaio A Civilização do Espetáculo e O Chamado da Tribo. Bom, Em 5 Esquinas, ele vai entrelaçando diversos personagens muito peculiares, diferentes e interessantes. Tem aí um jornalista que ele é editor de uma revista sensacionalista que revela os podres de artistas, e aí ele vai entrando aí num outro campo que é falar sobre um engenheiro, que é um outro
personagem, um engenheiro que participou de um escândalo. Nossa, é difícil indicar sem falar, né? Mas ele participou de um escândalo. Temos aqui também a mulher desse engenheiro que começa a ter um relacionamento amoroso muito sexual com a amiga dela, que é mulher do advogado, do engenheiro. Deu pra entender? Quem mais? Tem um senhorzinho também que tá perdendo a memória, mas que ele era um artista, ele declamava poesias e de repente começou a trabalhar como palhaço, porque ele foi diminuído pelo jornalista que está prestes a revelar a situação escandalosa do engenheiro. Deu pra entender? São vários personagens que vão se cruzando, vão se entrelaçando e vão contando uma história muito interessante. É muito divertido. É um livro divertido. Ele é fino, certo? E ele é bastante divertido. Eu recomendo demais a leitura de 5 esquinas. Agora eu vou chamar o Ademir Luiz para dar a dica dele de filme, um filme documental. Olha só. Eu sou o cowboy do asfalto, Ademir Luiz, e hoje gostaria de falar com vocês sobre o documentário Django e Django, filme de Lucas Rea, de 2021, que está disponível na Netflix. Quando escutamos o nome Django, pelo menos a tendência inicial daquela turma mais jovem, que anda com aquela camiseta escrita e dirigida por Quentin Tarantino, é de lembrar imediatamente em um dos 2 faroestes que o Tarantino dirigiu. O segundo deles é Os Oito Odiados, que dividiu opiniões. E o primeiro é o já clássico Django Livre, estrelado aqui pelo nosso querido Jamie Foxx. Quem conhece o Tarantino e sabe que ele adora os faroestes clássicos, tradicionais, faroeste espaguete, sabe que esse filme aqui ele foi inspirado, obviamente, em Django, né? Um dos faroestes espaguete de maior sucesso, ali estrelado pelo lendário Franco Nero e dirigido por Sergio Corbucci, o segundo melhor diretor de faroeste espaguetes da Itália. O segundo melhor? Então quem seria o primeiro melhor? Obviamente é o outro Sérgio, o Sérgio Leone, né, de Era Uma Vez na América, Era Uma Vez no Oeste, esse filme aqui, e né, da trilogia dos dólares, Quando Explode a Vingança também, é um cineasta extraordinário, um dos maiores gênios da história do cinema. Agora, quem é Sergio Corbucci? Este filme aqui, Django e Django, ele é fundamentalmente uma homenagem a este diretor. Ele dirigiu, claro, né, o Django original, né, que eu mostrei aqui, que é aquele filme em que Franco Nero chega ali numa cidadezinha carregando um caixão e dentro, isso não é spoiler, né? Todo mundo sabe disso, é uma metralhadora, né, e mata metade da cidade com esse instrumento de guerra, né? E outros filmes também, como o Navajo Joe, que tem o Burt Reynolds, jovenzinho, começo de carreira ali, O Grande Silêncio, o faroeste que se passa numa paisagem de neve, enfim, é um cineasta ali bem diversificado e conhecido pela violência, então algo, né, que obviamente inspirou Tarantino também. Inclusive, ao longo desse documentário Django e Django, né, mostra ali várias cenas dos filmes do Corbucci e inclusive algumas, até aquela em que um dos personagens tem a orelha decepada em Cães de Aluguel, foi diretamente inspirado, né, em um dos filmes do Corbucci. E o Tarantino nunca negou isso, assim, ele sempre fala que ele é um reciclador, né? O que ele gosta ele pega mesmo e vai usar. Então o filme é isso, né? É uma homenagem ao Corbucci, mostrando a carreira dele, mostrando o peso que ele tem no cenário do faroeste espaguete, né? Que mudou a história do faroeste, mudou o panorama do cinema também, só que fazendo esse faroeste que não tem a pretensão de ser épico, de ser um faroeste psicológico, não, o negócio dele era violência mesmo, né? Como diz o Cambota, violência. Exatamente isso, né? E o Tarantino, ele faz essa homenagem. O filme praticamente inteiro é o Tarantino falando, né, comentando sobre as coisas que ele gosta no Corbucci e teorias, né, aquelas teorias tarantinescas, né, que são bem tradicionais ali, que fazem com ele também, sobre ele também, né, e o próprio Tarantino tem muitas delas. Inclusive que o Corbucci, toda a sua obra é na verdade uma reflexão política sobre o fascismo e o combate ao fascismo. Assim, o filme em si, ele é bem tradicionalzinho, ele parece um making-off, sabe aqueles making-off bem
comunzinhos que vem dentro, encartado num DVD, num Blu-ray, né? É meio que isso, assim, ele não tem grandes novidades narrativas e tal. O que realmente conta ali é ouvir o Tarantino falando. O Tarantino é uma figura muito carismática, né? E ele gosta muito de cinema, assim. Ele, antes de ser um cineasta, ele é sobretudo um cinéfilo, da mesma forma que o Martin Scorsese. E aquela coisa, né? Você deixou o Tarantino falando, deu corda pra ele, ele vai falar muita coisa interessante. Em alguns momentos vai voar longe, né? Vai fazer grandes voos de imaginação ali, só que é sempre muito instigante vê-lo falar. E o diretor Lucas Ria, ele acertou muito nesse aspecto, né? Porque ele literalmente dá asas ali pro Tarantino. Fala assim, ó, Quentin, fala aí que eu vou registrar, e o que você falar eu vou editar aqui o material de arquivo que eu tenho sobre o Sérgio, né? O segundo melhor diretor de cinema espaguete da Itália. E isso gera, inclusive, a abertura do filme, que é o seguinte, o Tarantino, falando um pouquinho sobre o Era uma Vez em Hollywood, ele comenta aquela passagem que o personagem do Leonardo DiCaprio ele vai fazer filmes na Itália, ele vai fazer um faroeste espaguete, faroeste que no caso não existe, né? Um faroeste inventado aqui para o filme. E ele trabalha exatamente com quem? Com Sérgio Corbucci. E o Tarantino, ele narra, né, toda uma passagem, né, do encontro, de diálogos, né, que o personagem do DiCaprio, que é o Rick, tem com o Sérgio. Inclusive uma pequena confusão ali, que no primeiro momento ele confunde o Sérgio Leone com ele, enfim. E depois a tentativa que ele tem de trabalhar novamente com o Corbucci e tal, depois daquela primeira tentativa, né, com o filme que realmente faz e que é fictício, né? Mas não dá certo, enfim, tem uma série de coisas. Esse início é interessante porque mostra muitas coisas que ficaram de fora do Era uma Vez em Hollywood, que na minha opinião é algo que deixa o filme mais fraco, porque aqui nós temos pelo menos 3, 4 filmes que o Tarantino queria fazer, parece que ele não se decide, né, e fez a edição ali que pra mim em muitos momentos não é muito interessante, mas parece que ele colocou tudo no romance. Essa parte que ele narra no começo do documentário Django e Django é exatamente isso, né? Mostrando como seria essa imaginação dele agindo, né, para colocar um personagem fictício que ele criou com um personagem real que ele admira. Então vale muito a pena ver Django e Django para saber como que o Tarantino costurou essas influências. E mais do que isso, né, o faroeste está na moda por conta do Ataque dos Cães, que é o grande indicado aí para o Oscar, parece que está como favorito em várias categorias, né? Embora muito se questione se é de fato faroeste ou não, tal. Uma das maneiras legais de se descobrir se ele é mesmo faroeste ou não é vendo isso, Django e Django, disponível na Netflix. E me diga uma coisa, se você tivesse que conversar com um escritor, com um cineasta, tal, que você admira, o Tarantino com certeza estaria encabeçando a sua lista, que o cara é bom de papo. Ah, agora eu tenho uma dica muito boa. A gente publicou lá no site www.revistabula.com uma lista muito boa. São os 10 filmes mais assistidos na Netflix em 2022 de Fernanda Calaão. Olha só essa relação. Alerta Vermelho, Não Olhe Para Cima, O Golpista do Tinder, Tratamento de Realeza, Indecente, Através da Minha Janela, Mãe vs Androides, Time do Coração, Munique no Limite da Guerra e Crush à Altura 2. São os filmes mais assistidos em 2022 na Netflix. Se você não viu, veja, tá todo mundo falando sobre eles, certamente. Muito bem, e nos últimos dias aconteceu a chegada de 12 filmes do Almodóvar no catálogo da Netflix. E essa é uma oportunidade de a gente ficar falando sobre o Almodóvar para sempre. Olha só, temos um texto aqui muito bom de Giancarlo Gaudino. Novo filme da Netflix é o maior nocaute emocional de 2022 e vai te deixar encharcado de lágrimas. Ele fala sobre o filme Madres Paralelas ou Mães Paralelas, que teve aquele lance dos cartazes, o cartaz que o Instagram bloqueou, depois trocou de cartaz, enfim. Leia o texto do Giancarlo e temos um vídeo também do Ademir Luiz aqui no canal sobre este filme.
Ah, e eu também tenho que te contar desse texto aqui, ó, os 5 filmes fundamentais na Netflix para entender o cinema de Pedro Almodóvar, de Fernanda Calaún. É isso, eu peço então por favor que você curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e lembre de ativar o sininho, porque a gente sobe vídeo durante a semana inteira. A Bula da Semana é um programa semanal, então sexta-feira que vem, às 19h30 tem mais. Obrigada e até mais. Tchau, tchau.